Olá pessoal, professor Toshio. Na aula de hoje a gente vai ver algumas dicas para um assunto que cai muito em vestibulares, que é a parte de geometria. Veja só, que assunto é o assunto que mais cai em vestibulares dentro da parte de geometria? Sem dúvida, a parte que mais cai é a parte de áreas. Por que a parte de áreas? A palavra geometria é a junção de geo com metria. Geo quer dizer terra, metria significa técnicas de medir. Então, geometria significa técnicas de mensuração de terras. O que significa isso? Calcular medidas de terra significa calcular áreas. Então, a parte que é mais importante dentro de geometria, sem dúvida, é a parte de áreas. Veja só, algumas fórmulas você não pode deixar de saber. Por exemplo, área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Área de um círculo, πr ao quadrado. Esse r é o raio. Área de um quadrado é o lado ao quadrado. Área de um retângulo é lado vezes lado. E as áreas importantes que vocês têm de saber são os polígonos regulares também. Os polígonos regulares têm uma área que é semiperímetro vezes o apótema. Quando eu entrar nessa parte, eu vou mostrar o que significa semiperímetro e o que é o apótema. Outra coisa que é de extrema importância que vocês têm que saber é a parte de resolução de problemas que envolvem áreas. E geralmente, quando é para calcular áreas, você vai ter que calcular alguma coisa antes. Geralmente é uma altura. Como é que você vai calcular uma altura, por exemplo? Para calcular a altura, você vai tentar formar um triângulo retângulo. Vamos supor que você conseguisse formar um triângulo retângulo assim. No triângulo retângulo, o maior lado se chama a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. Então, nesta figura, o A é a hipotenusa, B e C são os catetos, não é? Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso é uma coisa que você não pode também deixar de saber. Em geral, questões de geometria é comum você cair num problema que vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Uma outra coisa extremamente importante que vocês têm que saber também é a semelhança de triângulos, que na aula de hoje a gente não vai trabalhar por enquanto essa semelhança. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um primeiro exemplo, vamos supor que vocês tenham de calcular a altura relativa à base BC no triângulo abaixo. Aqui um triângulo, vértices A, B e C, e vamos supor também que esse lado fosse 13 centímetros, que este lado fosse 15 centímetros e que este lado, que é a base, é igual a 14 centímetros. O que eu preciso calcular? Calculei a altura relativa à base BC. A base BC é esse lado aqui. Todo triângulo tem 3 alturas. No caso aqui, a altura relativa à base BC é a altura perpendicular ao lado BC. Então, eu vou traçar essa altura. Ao desenhar essa altura, repare que a altura seria essa altura aqui. Eu estou querendo calcular este comprimento aqui. Bom, para eu calcular esse comprimento, repare que a altura chegou aqui num ponto H. Essa distância e esta são diferentes. Só seriam iguais caso esses dois comprimentos fossem iguais. Se o triângulo tivesse dois lados iguais aqui, a altura cairia exatamente no ponto médio da base. Mas como aqui os lados aqui são diferentes, esses comprimentos serão diferentes também. Eu vou chamar esse comprimento aqui de x e, consequentemente, como o total é 14 e aqui é x, este comprimento será 14 menos x. Resolvendo, usando o teorema de Pitágoras, reparem que aqui é um triângulo retângulo. No caso aqui, a hipotenusa é 13, então fica 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Um triângulo retângulo do lado de lá, isso aqui também é um triângulo retângulo, não é? A hipotenusa é 15. Eu vou escrever que 15 é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então seria 14 menos x elevado ao quadrado mais h ao quadrado.
Eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. A primeira tem as incógnitas x e h e a segunda também tem as incógnitas x e h. A primeira equação vai ficar 13 ao quadrado, que é 169, igual a x quadrado mais h quadrado. Na segunda equação, 15 ao quadrado é 225. Isso daqui será igual 14 menos x ao quadrado é o quadrado do primeiro, 14 ao quadrado dá 196, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 14 dá 28, é menos 28x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, e mais o h ao quadrado. Reparem também que esse x ao quadrado mais y quadrado aqui, ó, temos na equação anterior, não é? Que é isso daqui. E isso daqui é igual a 169. Então, onde tem x quadrado mais h quadrado, eu posso substituir por 169. Daí, a segunda equação, ela passa a ser 225 igual a 196 menos 28x e mais x quadrado mais h quadrado, que eu posso substituir por 169. Daqui, esse menos 28x, eu vou passar para cá, fica 28x, e 196 mais 169. Aqui, ó, 196 mais 169. 9 mais 6 dá 15. 9 mais 6 mais 1 vai dar 16. Isso vai dar 365. E o 225, que vai passar para lá, fica menos 225. Então, vai dar 0, vai dar 1, vai dar 4. Então, vai dar 140. Daqui, eu vou encontrar que x é 140 dividido por 28, que é igual assim. Repare que o meu objetivo não era calcular o x. O meu objetivo era calcular o h. Só que, se eu calculei o x, eu posso substituir na primeira equação, aqui no lugar do x eu coloco 5. Aí, esta equação, ela passa a ser 169 igual a x ao quadrado, que seria 5 ao quadrado, mais h ao quadrado. 169 aqui, menos 5 ao quadrado, é 25, igual a h quadrado. O que vai dar h quadrado igual a 144. Portanto, o h vale 12 centímetros. Pronto, era isso que o problema estava pedindo para calcular. Uma fórmula importante para calcular a área de triângulos é uma fórmula conhecida como fórmula de Heron. Eu tinha falado no início dessa aula que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas também existe a fórmula de Heron, que é a fórmula assim. Se você tiver os três lados do triângulo, primeira coisa, você vai calcular o P, que é o semiperímetro. Semi quer dizer metade, é a metade do perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados. Você vai pegar A mais B mais C e dividir isso por 2. Esse é o P. Calculado o P, a área é calculada da seguinte maneira. A área do triângulo, pela fórmula de Heron, é raiz quadrada desse produto aqui. P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Reparem que o A, o B e o C são os três lados do triângulo. E esse P que aparece aqui é a soma dos lados dividido por 2. Por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei aqui, reparem que nós tínhamos um triângulo assim. Este lado era 13 centímetros, aqui 15 centímetros e aqui 14 centímetros. Eu estou querendo calcular a área desse triângulo aí. O primeiro modo de calcular a área seria assim. A área é base, que é 14, vezes a altura. Se eu estou usando a base 14, eu vou usar essa altura aqui, ó. Essa altura foi aquela que a gente calculou no começo da aula, não é? Essa altura aqui é aquela altura H que havia dado 12. Então fica 14 vezes 12 dividido por 2. Reparem que 14 aqui por 2 dá 7, não é? 7 vezes 12, 2 vezes 7, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, 1, 8, daí é 84 centímetros quadrados. Esse é o primeiro modo. Reparem que para eu calcular isso aqui já deu um trabalho razoável. Por quê? Porque antes eu tive que calcular a altura. Por isso, não vá pensar, o primeiro modo é mais rápido. Não. O primeiro modo aqui
foi rápido porque eu já havia calculado a altura. Agora, o segundo modo de calcular essa mesma altura, mesma área, essa área pode ser calculada dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B, P menos C, que é a fórmula geral. Para eu usar essa fórmula, eu vou ter que calcular o P. O P, repare que é a soma dos lados dividido por 2. Então, os lados são 13, 14 e 15. Tudo isso dividido por 2. Se você somar 13 com 14 com 15, vai dar 12 aqui e vai dar 42. 42 dividido por 2, esse semiperímetro vai dar 21 centímetros. E agora, vou substituir esse P na fórmula geral. A área é raiz quadrada de... Esse P é 21, que multiplica 21 menos o A. O A é esse lado aqui, 14. Depois, 21 menos o B. O B seria esse lado aqui, 15. Depois, 21 menos o C, que seria esse lado aqui. Fazendo essas contas, a gente vai obter a área é 21 multiplicado por 21 menos 14 dá 7, 21 menos 15 dá 6 e 21 menos 13 vai dar 8. Pronto. Calculando isso, veja só, o 21 é 3 vezes 7, vezes 7, que é primo, o 6 é 2 vezes 3 e o 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Isso quer dizer que essa área será, esse 7 vezes 7 sai da raiz, dá 7. Esse 3 vezes 3 dá 9, sai da raiz, dá 3. Esse 2 vezes 2 sai da raiz, dá 2. E esse 2 vezes 2 também sai da raiz, dá 2. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2 dá 42. 42 vezes 2 dá 84 centímetros quadrados. Reparem que pelo primeiro modo tinha dado 84. O segundo modo também deu 84, é claro. Não é? Senão a fórmula estaria errada. O trapézio é uma figura de 4 lados, sendo que 2 dos lados devem ser paralelos. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, se eu tiver esse lado paralelo a esse, essa figura é um trapézio. Os trapézios mais comuns são o trapézio retângulo, quando esses dois ângulos aqui são de 90 graus. O outro trapézio que é muito importante é o trapézio isósceles, que é quando esses dois lados aqui são iguais. E trapézio escaleno, não é? Quando esse lado é diferente desse daqui. A área de um trapézio a gente calcula dessa forma: é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se Bzão e Bzinho são os comprimentos dos lados, tá, paralelos. Então, se aqui for o Bzão, aqui será o Bzinho. Aqui sendo o Bzão, aqui será o Bzinho. São os lados paralelos. E a altura é a distância entre os lados paralelos. Então aqui, ó, para você calcular essa área, repare que você tem esse lado e tem esse lado aqui, mas não tem a altura. Então, o primeiro passo é calcular a altura. Uma dica importante: para resolver problemas de trapézio, de um modo geral, você vai traçar alturas pelas extremidades da base menor. Aqui, ó, a base menor é essa. Então, da extremidade aqui, você vai traçar uma perpendicular ao outro lado. Então, isso daqui seria a altura. Repare que a outra altura seria essa. Eu teria que aqui a altura, aqui também. Agora, qual é a vantagem de traçar essa altura aqui? A vantagem é que aqui eu tenho um triângulo retângulo, não é? E tendo um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Observem também que este lado todo é 14 metros. Não sei ainda quanto mede esse lado, mas como aqui é 9, reparem que aqui deu um retângulo. Se aqui é 9, aqui também será 9. Como o total é 14 e aqui é 9, reparem que aqui vai dar 5 metros. Daí eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Usando Pitágoras, 13 ao quadrado é igual a h quadrado mais 5 ao quadrado. Resolvendo esta equação, vocês vão encontrar altura igual a 12 metros. Agora que eu tenho altura, eu posso calcular a área. A área, ela é dada por que forma? Como é trapézio, é base maior mais base menor multiplicado pela altura sobre 2. Repare que essa fórmula você tem que memorizar. Substituindo os valores, eu teria base maior, 14, somado com a base menor,
9. As bases são os lados paralelos. A altura, acabei de calcular, 12. Tudo isso dividido por 2. Daí, essa área será igual. Repare que esse 12 dividido por 2 dá 6, não é? 14 mais 9 dá 23 e multiplicado por 6. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 12, 1, 13, que vai dar 138. Observem que o comprimento sendo em metros, a área será em metros quadrados. Vamos ao próximo exemplo. Calcular a área do trapézio. Observem que aqui eu tinha dois triângulos retângulos. Este trapézio recebe o nome de trapézio retângulo. Agora, este trapézio, repare que não tem ângulo nenhum de 90 graus aqui, não é? Porém, tem essa particularidade. Se esse lado e esse forem iguais, o trapézio recebe o nome de trapézio isósceles. Então, isso aqui é um trapézio isósceles. Quando o trapézio é isósceles, o que você vai fazer? O macete é calcular, traçar alturas pelas extremidades da base menor. A base menor é essa. Você vai traçar estas alturas aqui, ó. Uma das alturas é essa e a outra altura é essa daqui. Particularmente, quando o trapézio é isósceles, estes comprimentos aqui serão iguais. Este comprimento será igual a este. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também será x. Observem também que o segmento lá do meio é 6. Então, aqui no meio é 6. Como o total é 12, eu teria que x somado com 6, somado com x, será igual a 12. Para que 12 é esse total aqui. Daqui eu tenho que 2x é igual a 12 menos 6, que dá 6. Então, x será igual a 3. Então, aqui é 3, aqui é 3. Observe que, para eu calcular a área, eu preciso das duas bases, que eu tenho 12 e 6, e eu preciso da altura que eu não tenho ainda. Então é só usar o teorema de Pitágoras aqui. Ao aplicar Pitágoras aqui, a hipotenusa é 5, não é? Então 5 ao quadrado é igual a h quadrado mais 3 ao quadrado. Calculando a altura aqui, a altura será igual a 4 metros. Pronto, calculei a altura, portanto a área é base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. A base maior é 12, a base menor é 6, a altura é 4, acabei de calcular, sobre 2. Portanto, essa área será esse 4 aqui dividido por 2 dá 2, não é? 12 e 6 dá 18, e multiplicado por 2, que dá 36 metros quadrados. Um problema muito importante é a diagonal do quadrado de lado L. O ideal é que você memorize quanto vale a diagonal do quadrado do lado L. Agora, caso você não saiba já memorizado, você vai fazer o seguinte. Como o quadrado é uma figura com os 4 lados iguais e os 4 ângulos de 90 graus, na hora que você traçar a diagonal seria esse segmento aqui. Isso é a diagonal. Se você aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo, você terá que d ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, a diagonal ao quadrado será 2L ao quadrado, que vai dar a diagonal igual a raiz quadrada disso. L quadrado sai da raiz da L e o 2 fica dentro da raiz. Isso daqui é importante que você memorize. A diagonal de um quadrado de lado L é o L vezes a raiz quadrada de 2. Próximo exemplo, calcular a altura e a área de um triângulo equilátero de lado L. Lembre-se de uma coisa, os candidatos que são mais competitivos nos vestibulares, de memória, eles sabem a altura e a área de um triângulo equilátero. A diagonal do quadrado também já memorizado. Então, por que é importante você memorizar esses dados aí? Pelo seguinte, quando você memoriza, muitas vezes, você evita de perder tempo. Um dos grandes problemas ou um dos grandes adversários do aluno, do candidato, quando está prestando vestibular, é a questão do tempo. Por exemplo, a prova do Enem é uma prova que as questões, de um modo geral, não são tão complicadas. O problema da prova do Enem é que os enunciados são grandes, consequentemente, o aluno vai perder tempo lendo, não é? Vai perder muito do tempo lendo as questões. E nas questões do PAS, por exemplo, também você tem esse problema, não é? Os enunciados são grandes. Então, um dos grandes adversários do vestibulando é a questão do tempo. Então, quando você sabe já
algumas coisas de memória, você acaba economizando tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero, os três lados são iguais, L, L e L. Eu quero calcular a área desse triângulo. Primeiro passo, eu vou primeiro calcular a altura. A altura é esse segmento aqui. Você vai traçar essa altura. No triângulo equilátero, as três alturas são iguais. Então aqui está a altura do triângulo equilátero. Reparem que eu tenho um triângulo retângulo aqui, não é? Eu posso usar o teorema de Pitágoras aí. Eu tinha falado durante essa aula de hoje que quando esses dois segmentos são iguais, esses dois segmentos também serão iguais. A altura cai exatamente no ponto médio, desde que esses dois lados sejam iguais. Então aqui será L sobre 2 e aqui também será L sobre 2, que é a metade do lado todo. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu teria que L ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Daqui a equação ficou assim. L quadrado menos o L sobre 2 ao quadrado, vindo para cá, fica menos L quadrado sobre 4 igual a H quadrado. Vou tirar o mínimo só do lado esquerdo. O mínimo é 4 vezes L quadrado dá 4L quadrado e menos 4 por 4 dá 1 vezes L quadrado dá L quadrado. Isso é igual a H ao quadrado. 4L quadrado menos L quadrado dá 3L quadrado dividido por 4. Isto é a altura ao quadrado. Se a altura ao quadrado é 3L quadrado sobre 4, na hora que eu retirar a raiz quadrada, essa altura será o L quadrado sai da raiz, fica L, o 3 fica dentro da raiz e o 4 sai da raiz que dá 2. Pronto. Acabei de deduzir a altura do triângulo equilátero, que é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, se alguém perguntar para você quanto mede a altura de um triângulo equilátero de lado L, o ideal é que você já responda. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Mas ainda é importante também você memorizar a área. A área de um triângulo, qualquer que seja o triângulo, a área é base vezes altura sobre 2, ou seja, 1/2 da base multiplicado pela altura. Bom, se a área é meio vezes a base vezes a altura, essa área será meio vezes a base seria o L, e vezes a altura que eu acabei de calcular, L raiz de 3 sobre 2. Multiplicando tudo em cima e tudo embaixo, eu vou obter que a área é L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 dividido por 2 vezes 2 e dá 4. Então, outra fórmula que é importante você memorizar, não é? Que a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Uma outra questão que tem uma incidência muito grande em vestibulares é o hexágono regular. Quando eu falo hexágono regular, é uma figura que tem todos os lados iguais e além de os lados serem iguais, os ângulos internos todos são iguais também. Está escrito aí que ele está inscrito dentro de uma circunferência cujo raio é R. Aqui o raio é R. Se o raio é R, eu vou prolongar aqui, aqui também é R, aqui também é R, aqui também é R, aqui também é R e aqui também é R. Reparem que eu dividi isso daqui em 6 triângulos, não é? 6 triângulos iguais. Agora veja só, observem que esse ângulo é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Uma volta inteira tem 360 e são 6 ângulos. 360 dividido por 6, cada ângulo será de 60 graus. Outra coisa, observem que aqui ó, eu tenho esse lado igual a esse, é o raio, aqui é o raio. Quando esses dois lados são iguais, o triângulo terá esses dois ângulos iguais também. Agora, quando eu tenho um triângulo, reparem que o triângulo está assim, não é? Quando eu tenho um triângulo, a soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Como aqui é 60, esses dois ângulos aqui sendo iguais, esse ângulo será x, aqui também será x. Somando os três fica x mais 60 igual a 180. Isso quer dizer que 2x será 120. Portanto, o x será 60. Reparem que os três ângulos aqui são iguais. 60, 60 e 60. Isso quer dizer que o hexágono regular é um polígono que pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, como eu quero calcular a área
do hexágono regular, significa que a área será 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Nós acabamos de ver que a área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Veja só, se esses triângulos são todos equiláteros, o lado aqui será R também, não é? E o lado será R, o lado será R, o lado será R, o lado será R. O lado será R. A área de um desses triângulos equiláteros será o lado ao quadrado, no lugar do L é o R, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui é a área de um triângulo equilátero. Como são 6, eu multiplico isso por 6, a área é 6 vezes R quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse 6 por 4 aqui vai dar 3, não é? Sobre 2. Então fica 3 sobre 2, R quadrado, raiz de 3 sobre 2. Está aí a área do hexágono regular. A área de qualquer polígono regular, a área pode ser também calculada assim. A área é igual ao semiperímetro multiplicado pelo apótema. Bom, o semiperímetro você já sabe quem é. O semiperímetro é a soma dos lados sobre 2, não é? Metade da soma dos lados. Agora, o apótema é o raio da circunferência inscrita. Todo polígono regular tem uma circunferência por fora e uma circunferência por dentro. A que fica por dentro, tangenciando os lados, é a circunferência inscrita. O raio dessa circunferência de dentro é que a gente chama de apótema. Então, reparem que o apótema seria este comprimento aqui, ó. O apótema seria, por exemplo, a distância daqui até aqui, que é o que no triângulo equilátero. Reparem que este comprimento aqui nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, reparem que esta altura, que é o apótema, é o lado, que é R, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, como a área poderia ser calculada como semiperímetro, o semiperímetro é a metade do perímetro. O perímetro é a soma dos 6 lados que medem R. Então, a área seria 6R, que é o perímetro, sobre 2, não é? Semiperímetro seria metade da soma dos lados. E o apótema, que é R raiz de 3 sobre 2. Observem que 6 por 2 dá 3. Portanto, a área será 3R vezes R, que é R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Que é exatamente o resultado que a gente tinha encontrado aqui. Alguns polígonos são polígonos importantes que têm uma frequência maior nos vestibulares, não é? Então, os polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ou seja, os polígonos regulares que mais caem, tá? São os seguintes: o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono regular, sem dúvida são os que mais caem. Além desses, alguns polígonos regulares têm uma frequência até razoável. São o octógono regular e o polígono de 12 lados, que é o dodecágono regular. E com uma frequência bem menor, temos o decágono regular e o pentágono regular. Esses aqui, geralmente, eles caem em vestibulares que costumam cobrar exercícios bem complicados, não é? Então, pelo menos esses aqui, é importante que vocês saibam calcular a área. Para os casos do octógono regular e dodecágono regular, é importante que você saiba esta fórmula aqui. Suponha que você tenha um triângulo em que este lado é A, este lado é B e este ângulo aqui é um ângulo alfa. A área de um triângulo em função dos dois lados A e B e o ângulo formado por eles, a área é 1/2 que multiplica A vezes B multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Então isso daqui é muito importante que vocês saibam também. É uma fórmula de área de triângulo. Reparem que nós já vimos que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Depois, nós vimos que a área pode ser calculada pela fórmula de Herão, que é raiz quadrada de P menos A, P menos B, P menos C, não é? Segunda fórmula. Terceira fórmula, a área é metade do produto A vezes B vezes o seno do ângulo formado por eles. Essa fórmula vai ser importante para calcular a área do octógono regular e do dodecágono regular. Quando o polígono é regular,
você consegue formar triângulos iguaizinhos, não é? Os triângulos congruentes a esse. Reparem que esse ângulo aqui, você vai calcular da seguinte forma. Na hora que você traçar todos os raios aqui pelos vértices, não é? Você vai obter o quê? Você vai obter 8 triângulos congruentes. Desses 8 triângulos congruentes, eu vou pegar somente esse ângulo cêntrico aqui, ó. Esse ângulo igual a esse, 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 igual a esse. A soma de todos é 360. Como são 8 ângulos iguais, eu vou dividir isso por 8, não é? O que vai dar 45 graus, tá? Então, cada ângulo desses é 45. Observem que aqui é raio e aqui também é raio, não é? Então, o que vai ser a área desse octógono regular? Vai ser a área deste triângulo multiplicado por 8, que são 8 triângulos congruentes. Então, vamos calcular a área de um triângulo desses. A área de um triângulo desses é meio, que é essa fórmula aqui, ó, meio, multiplicado pelo produto dos lados, que formam um triângulo, não é? R vezes R, multiplicado pelo seno do ângulo formado por eles, o seno de 45 graus. Isso daqui é a área de um triângulo desses. Como são 8 triângulos iguais, eu multiplico por 8, e isto será a área desse octógono regular. Isso daqui, então, será 8 por 2, que dá 4, R ao quadrado, e o seno de 45, que é raiz quadrada de 2, dividido por 2. Ou seja, 4 por 2 dá 2, R quadrado, raiz quadrada de 2. Então é assim que a gente calcula a área do octógono regular. Observação importante. Agora há pouco eu mostrei para vocês que a área de qualquer polígono regular era o semiperímetro multiplicado pelo apótema. Essa fórmula é importante você saber, porém não é sempre que você vai conseguir usar essa fórmula, porque nem sempre o apótema é de cálculo muito fácil. Então, o semiperímetro geralmente é fácil de calcular, mas o apótema nem sempre é fácil de calcular. Portanto, você nem sempre vai usar isso daqui. Então, particularmente para o octógono regular e o dodecágono regular, é melhor calcular a área de um triângulo. Vocês vão ver que quando é dodecágono, aqui em vez de 45 será 30 graus, não é? Então, você vai usar a fórmula e multiplicar por 12, porque no decágono são 12 triângulos iguais. Vamos a um último exemplo. Eu tenho aqui um trapézio, está escrito trapézio, então esse lado aqui deve ser paralelo a esse. No caso aqui, é um trapézio em que este lado e este são diferentes. Esse trapézio recebe o nome de trapézio escaleno. Vocês estão lembrados que quando os dois lados aqui eram iguais, na hora que eu traçava as alturas, não é? O pedaço da esquerda era igual ao pedaço da direita. Só que agora os pedaços serão diferentes. Qual é o macete que eu disse para você sempre se lembrar na hora de resolver o problema de trapézio? É você traçar as alturas pelas extremidades da base menor. Então aqui é a base menor. Então uma das alturas é essa daqui, ó. E a outra altura é essa daqui. Outra coisa, nós sabemos que aqui no meio mede 7 metros. O total é 28. Este pedacinho é x. Este pedacinho é y. Veja só, se eu somar x mais 7 mais y, x mais 7 mais y, vai dar o 28, que é o total. Com isso, eu vou isolar o y, e o y seria 28 menos 7, que dá 21, e menos x. Então, o y é 21 menos x. Reparem que agora eu tenho o h como incógnita e o x como incógnita. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar Pitágoras aqui, vou usar Pitágoras aqui, tá? No triângulo de lá, eu teria 13 ao quadrado igual a x ao quadrado mais h quadrado. No triângulo retângulo de cá, fica 20 ao quadrado igual a 21 menos x ao quadrado mais h quadrado. Dessas duas equações, eu vou concluir o seguinte. E 13 ao quadrado é 169, igual a x quadrado mais h quadrado. E na segunda equação, 400
Então 20 ao quadrado é igual a 21 menos x ao quadrado, é o quadrado do primeiro, 21 ao quadrado é 441, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 42x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado, mais h quadrado. Observem que esse x quadrado mais h quadrado é o mesmo que está aqui em cima. Então, eu posso substituí-lo por 169. Aí, eu vou passar o 400 para o lado direito, fica 441, menos 400, que vai para a direita. O menos 42x vem para a esquerda, que era menos, passou para lá, ficou mais, não é? E o x quadrado mais h quadrado, que é 169. Daqui ficou 42x, 441 menos 400 dá 41, somado com 169. Isso vai dar 210. Passo 42 dividindo, eu vou obter que x é 210 dividido por 42, que dá 5 metros. Observem que o que eu acabei de calcular não foi a área ainda, não é? Eu calculei o x. Calculado o x, eu posso calcular o h substituindo nesta equação aqui. Eu teria aqui 13 ao quadrado, que é 169, é igual a 5 ao quadrado, não é x, é 5 ao quadrado mais h quadrado. Substituindo aqui, calculando aqui, o h vai ser igual a 12, que é a altura. Agora, o que eu preciso é da área do trapézio. Qual que era a fórmula da área do trapézio? Era base maior mais base menor multiplicado pela altura sobre 2. Substituindo, a base maior, 28, mais a base menor, 7. Multiplicado pela altura, 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, não é? Aí ficou 28 mais 7 dá 35, multiplicado por 6 vezes 5, 30, ou 3 vezes 3, 18, e 3, 21. Isso vai dar 210 metros quadrados. Um forte abraço, até o próximo vídeo.